No programa Harmonizando Vinhos e Prosa de hoje, vamos falar com o mestre Spencer sobre vinho branco feito a partir de uva tinta. Ficou curioso? Puxe uma cadeira e acomode-se, pois tem histórias, informação e spoiler do lançamento para 2025. Seja bem-vindo! Olá, eu sou o Valdênio Rodrigues. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre vinhos com José Luiz Spencer, um grande especialista de vinhos. Nós já falamos sobre o vinho Spencer, nós já falamos sobre o Tributo e hoje a gente vai falar a respeito de um possível lançamento e sobre algumas características de vinhos brancos. Meu amigo José Luiz Spencer, o que é que nós temos de novidade? O que é que a gente pode falar a respeito de vinho branco? Até então nós vimos falando sobre vinho tinto. O que é que tem, o que é que poderia ter de tão especial o vinho branco e o que é que a gente poderia esperar também de vinhos Spencer? Bom, de início tivemos o Spencer, que era aquele corte de Cabernet Sauvignon 90 e 10 de Taná. O segundo foi o tributo ao vinho Spencer, né, porque eu tinha que fazer um tributo, né, que foi 90% de Cabernet Sauvignon e 10% de Marcelin, essa uva emblemática que está surgindo no mundo. Hoje, se vocês não sabem, a China vai ser violenta esse negócio daqui para frente, que ela hoje tem Cabernet Sauvignon, Merlot e Marcelin, de primeira mão. E o que é que eu quis? Eu vim até com a camisa aqui dessa vinícola que eu adoro, né? Inclusive esse vinho aqui, o Vieira Tinarra, que é um vinho que passou 11 meses em ânforas de barro. Deixa eu interromper um pouquinho, Spencer. O que é ânfora de barro? Vamos para começar. Então vou servir primeiro para falar. Isso é bem mais claro, depois eu explico. Mas tá fugaz. 2018 você vê, um fio de guarda, ó como ele tá. Ele enche boca. 2018. Veja, vamos começar da ceia larga, né? Inclusive, há controvérsias que diz que a uva Syrah, que era Shiraz, quando ela cruzou ela Hellespont, foi para a França, lascou-se. O francês botou logo para Syrah e dominou. Então, era a uva da ceia larga. Syrah que era de Síria, não é isso ou não? Ela é da Pérsia, exatamente. E o que é que acontecia? Elas eram acondicionadas em ânforas que eram jarras de argila, né? E com isso, o mundo do vinho é tão feérico, tão exuberante, que todo dia a gente tem uma novidade, né? O que é que acontece? Um dia, isso em 2015, eu conversando com o Marcelo Rentamal, que é o enólogo da Demartino, ele disse, vou lhe mostrar uma coisa, eu estou fazendo um vinho que passa 11 meses não em carvalho, em ânforas de barro. Agora, tudo tem uma mística e tudo tem uma razão. Primeiro, a uva não é uma uva daquelas crescente, muito forte, uma Cabernet Sauvignon, uma Taná, não. Essa uva aqui é uma Sissot, que é uma uva da região onde tem os vinhos rosés da França, né? E a região chama-se Tata. Esse terroir foi Demartino que descobriu. E hoje está mais evoluído do que Casablanca. Por que eu trouxe esse vinho? Primeiro porque eu curto. É um vinho de entrada, é um vinho para você, não quero dizer de meditação, né? Você está olhando bem acompanhado assim para a lua surgindo, cor de prata, né? Então esse é o vinho. E eu não queria conversar sobre uva branca, sobre vinho branco, antes de servir esse vinho, porque você vê, ele tem uma untuosidade boa de boca, é um vinho, eu posso até dizer que é gastronômico, intenso.
é um vinho que desperta sensações a cada momento. Cada vez que você gira, você tem uma novidade. Qual é o ano dele, da safra? Vieja Tinarra, Viejas Tinajas, né? Qual ano? 2018. 2018. Né? Eu estou até com a camisa que eu trouxe de lá, mas está falado aí e brindemos ao Vieja Tinarra. Você perguntou em uva branca, né? Ou melhor, em vinho branco. Veja, o cara chega a certa idade, ele começa a ver que tem muita coisa que ele pode fazer pela frente, coisa que ele não fez. Então, você vê, eu fiz 2 varietais de Cabernet Sauvignon, porque eu colocando 10% de Taná num e 10% de Marcelin no outro, pela legislação, inclusive brasileira, ele só seria uma assemblagem se tivesse 25% da outra uva. Então, ele continua sendo Cabernet Sauvignon, as 2 uvas, os 2 vinhos com a uva Cabernet Sauvignon. E hoje eu vejo coisas extraordinárias no Brasil. A exemplo da Serra da Mantiqueira e a própria região que eu pretendo fazer o vinho branco, não é? Eu não vou fazer em Bento Gonçalves, vou fazer na Campanha, né? Campanha do Sul. Até porque esse vinho branco vai ser de uva tinta. Mas pode fazer vinho branco Claro, de uva tinta? claro. Quais são as principais uvas que a gente está acostumado hoje no mercado para vinho branco? Não, veja, Vinho branco. você não deve pegar uma Cabernet Franc, uma uva mais forte, mais... E hoje existem uvas que não dá para tinta, que não dá para fazer vinho branco, não é? Na França mesmo. Tem um vinho que me falha a memória agora, a uva é escura por dentro. 1 não, 2 ou 3. Então, eu escolhi uma uva que elegante, aliás, elegantérrima, né? Porque hoje um dos melhores vinhos do mundo está na região de Bordeaux, é de uva Merlot, né? Acima do Gironde, é a uva que eu pretendo fazer o vinho branco, o Merlot. Mas a partir de uma uva Tinta. Merlot. Bom, aí vem o grande mistério, vem a grande pergunta. Como é que você consegue fazer um vinho branco a partir de uma uva tinta? Como é que é essa alquimia? É como eu falei, tem vinhos, tem uvas que não dá para fazer porque o gomo dela é escuro. Um vinho rosé possivelmente seria interessante, né? Mas essa é totalmente branca. Então o que é que eu vou aproveitar? É o gomo dela, é o que ela tem dentro. A casca, que tem o tanino e muito forte, você vê, a Merlot não é esse de tanino altamente fugaz, né? É uma uva mais elegante, é menos, não tem aquela cor intensa. Poderia ser essa cor aqui que vocês estão vendo, que é o Assissor. Assissor é uma uva francesa, ali onde se faz os vinhos de Provence, né? Ela faz parte, é a Mourvèdre, Assissor e entre outras, né? Até a Syrah faz parte desse rosé, dependendo do corte, né? Mas falando de vinho branco, por que eu quero fazer um vinho branco e por que eu quero fazer um vinho com uva tinta? Primeiro, porque é muito instigante, como você mesmo perguntou, que nunca ouviu falar. E eu queria trazer para o Brasil, que eu acho fantástico, isso aqui é um continente mal distribuído, e trazer essa cultura do vinho, porque hoje já se faz vinho branco com a uva Merlot na região de Campanha, entre outras uvas fantásticas que fazem. Então, eu penso na Merlot porque é uma uva fugaz, é uma uva de personalidade, né? A exemplo do vinho, que me falha a memória agora, que é tinto, que sempre com uva Merlot é um dos melhores do mundo, né? É um Bordeaux. E esse Bordeaux, o que é que vai fazer? Essa uva, ela vai se tornar um pouco mais intensa de boca,
que eu gosto muito de falar de boca. Não que eu tenha nada contra o aroma. O aroma desse vinho está fantástico, apesar de ser 2018. Tá. Parabéns. Então, mais ou menos isso. Eu vou fazer com uva Merlot e, se assim o fizer, eu já tenho até o nome. É segredo. É segredo. Bom, eu ia perguntar a respeito disso. É um nome de mulher. Pensa, esse vinho que você tanto fala, esse Merlot, qual é a origem dele? É um vinho que é muito apreciado aqui no Brasil. É um vinho caro. Hoje deve estar em torno de uma safra comum em 12, 13 mil dólares. Né? Chama-se Chateau Petrus. Tem outro também dessa mesma região, que é acima do Gironde, que é o Le Pen. São 100% Merlot, porque esses vinhos, que o corte bordalês, como eles chamam, que eram os vinhos de Bordeaux, que é em Pauillac, o Chateau Margaux, tudo isso, ele era Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. O Merlot era para trazer a elegância do vinho. Então esse Chateau Petrus é realmente um vinho sensacional. Tive a oportunidade, inclusive, de servir no nascimento do meu filho. Conta um pouquinho mais a respeito como é que você conseguiu esse vinho? A gente sabe que existe essa dificuldade, como você está dizendo, então. Como é que você conseguiu o vinho e como é que foi? Conta um pouquinho a respeito dessa experiência aí de servir. Com a uva Merlot? Sim, não, com esse vinho especificamente, o nascimento do seu filho. Conta um pouquinho pra gente. Naquela época eu estava... Felipe hoje tem 26 anos. Naquela época, eu hoje tenho 74. Eu estava mais intenso no mundo do vinho. E esse vinho eu adquiri num leilão. Leilão. A Duda, o dela, eu também abri, sendo que era um corte bordalês. Um Bordeaux também, na época. Entendeu? Eu adoro os vinhos da região de Bordeaux. Muito bem. E outra coisa, é vinho com 12,5 volume de álcool. Porque hoje aqui diz assim. Isso aí, me desculpe, viu? Eita, o vinho tem 12,5 volume de álcool. Não pode prestar. Entendeu? Vão estudar que vocês sabem o que é. A gente já tinha conversado a respeito nos programas anteriores, a respeito do volume de álcool no vinho. Então tem gente que prefere, não sei porquê, um volume de álcool um pouco maior. Aí a gente está trabalhando com vinho para corrigir. Para corrigir defeito do vinho. São uvas, né, como eu citei nos últimos programas, a exemplo da Molinara, Rondinella, Corvina, são uvas que criam intensidade de 16, 17 volume de álcool até 16, 17 volume de álcool, e ela é liberada para vender como vinho. E é um vinho extraordinário, o Amarone di Valpolicella. Bom, nós já falamos, e muita gente já experimentou o vinho Spencer, muita gente já experimentou, já teve a graça de experimentar o Tributo, né, que chegou em outubro. E aí fica a pergunta, Spencer, quando é que vai chegar o vinho branco Spencer feito de uva tinta no mercado? Quando é que a gente pode esperar isso aí chegar no mercado? Qual é a expectativa? Meado de lá para junho, julho do ano que vem. Junho, julho do ano que vem. Entendeu? Eu quero trazer, se eu estiver vivo, só se eu não tiver, que eu não consigo, eu vou trazer. Eu não posso citar agora a vinícola que está bem desenvolvida, ela inclusive faz vinho Merlot na campanha, mas é para mostrar ao povo que o vinho não é aquilo que se fala, né? Aquele estigma todo. Você tem que pegar o vinho como um símbolo de acompanhamento, de prazer, tanto sensorial como um tudo, na verdade,
onde você vai ter momentos agradáveis, entendeu? Então, o que é que você pode pensar do vinho? O vinho é férico, é exuberante, é tudo que a gente pode esperar. Até da gastronomia, né? Porque o melhor acompanhamento para uma boa gastronomia é um bom vinho. Spencer, o que é que a gente está falando a respeito de harmonização e vinhos? Na sua opinião, vinho harmoniza com o quê? Somente comida? O que é que a gente poderia harmonizar com vinho? Além de uma boa conversa, além de compartilhar histórias. Além disso, o que é que vinho harmoniza bem? Partindo do pressuposto que é tudo muito subjetivo nesse tocante, eu acho que o vinho, acima de tudo, o melhor momento de harmonização é com a paz de espírito. Então, se você vai agora mesmo, esse é um vinho que a gente poderia comer uma massa, poderia, mas não com a pimenta, com coisa agressiva, nem nada. Era mais tênue, não é? Então não é bem o que diz assim, olha, carne tem que ser com vinho tinto assim, peixe tem que ser assim. Isso criaram. E hoje não tem nada a ver. Ontem eu almocei um peixe, muito bem temperado, muito bem, no restaurante do amigo meu, até com meu netinho e minha filha. E nós tomamos um vinho tinto. E foi extraordinário, né? Óbvio, não é um vinho com intensidade de um carvalho, 12 meses, 24 meses, não é um Gran Reserva, né? E aí a boca vai embora, né? A Merlot é excelente para um negócio desse, sendo que você tem que saber qual é o tipo de Merlot. Muito bem. Então, fica aí, vocês que estão assistindo a gente, fica aí a expectativa para a grande chegada de um vinho branco feito com uva tinta. Merlot. Que Spencer está se negando a dizer o nome ainda por enquanto. Ele vai revelar brevemente. E aí fica nosso desejo de saúde para todo mundo. Saúde. Um abraço e até a próxima. A história de não dizer, porque ainda estamos em negociações, né? A gente ainda está distante. Eu não sei nem se eu estou vivo daqui para lá. Mas normalmente quando eu faço, eu pego 1.200 garrafas e depois eu pego mais 1.200 garrafas. Vamos aguardar. Saúde. Saúde.